Senhor Jesus, amados e amadas, né? Vamos estar dando continuidade aos áudios, respostas para as suas perguntas, em nome de Jesus Cristo, né? Tema atual, Jesus, o homem perfeito, né? Estamos na lição 5, em nome de Jesus Cristo. E vamos hoje estar vendo o bom mestre, o seu exemplo, né? O ensinamento de Jesus Cristo, né? Jesus, ele ensinou seus discípulos através do exemplo, né? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vos também. João, capítulo 13, de verso 15. Isso o destacou dos escribas e fariseus que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam, né? Esta passagem está em Mateus 23, de verso 3. Os discípulos se sentiram motivados a orar quando viram seu mestre orando. Esta passagem também está lá em Lucas, capítulo 11, de verso 1 ao 4. As palavras de Jesus eram acompanhadas de atitudes práticas, né? De nada adianta a beleza das palavras se elas também não convêm acompanhadas pelas ações de quem diz, né? Tiago, capítulo 1, de verso 22. O povo se convence mais rápido pelo que vê, né, do que pelo que ouve. E isso devemos estar sempre vigiando para estar usando, né, nas nossas vidas diariamente para a glorificação e exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso, o mestre exortou os seus discípulos a serem exemplos. Mateus, capítulo 5, de verso 16. O método, qual que é o método usado para o chamado daqueles que foram, né, chamados para discípulos de Jesus? Os teólogos, eles têm observado que o método usado por Jesus para recrutar os seus discípulos é variado, né? Mas de fato é mesmo. A Escritura nos mostra que algumas vezes a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto pregava e ensinava Jesus, ele observava as pessoas a quem iria chamar, né? Lá em Marcos, capítulo de 1, de verso 16 ao 20. Em alguns casos, o chamamento veio através da indicação do Batista. Lá também está a passagem em João, capítulo 1, de verso 35 ao 39, né? Houve também pessoas que se ofereceram para serem seguidores de Jesus. Lucas, capítulo 9, de verso 57 ao 58 e verso 61 ao 62, né? E, finalmente, existiram os que foram conduzidos até Jesus por intermédios de amigos, né? João, capítulo 1, verso 40 ao 46. Dessa forma, todas as classes elas foram alcançadas por Jesus. E foi dentre esses seguidores que Jesus chamou 12 para serem seus apóstolos discípulos, né? Lucas capítulo 6, verso 13 ao 16 tem sobre o chamamento dos 12, né? Mas o custo. Qual é o custo? Jesus, querido, deixa bem claro quais são as implicações envolvidas na vida daquele que aceitasse o chamado para ser seu discípulo. Muitos têm uma mente hoje equivocada que ser discípulo do Senhor não há custo algum sequer, mas para a nossa carne, para a nossa vida, assim, né? Tornar-se discípulo é bem diferente de se tornar um simples aluno de Jesus. No discipulado, o seguidor passa a conviver com o mestre. Enquanto na relação professor e aluno, essa prática não está presente, né? E é bem mais fácil. O aprendizado acontece diuturnamente e não apenas duramente, né, durante algumas aulas, mas a todo tempo, o tempo todo, dadas em domicílio ou na sua sala, que é na tua vida, na tua casa, né? A tua sala com Jesus. Quem quiser segui-lo, deve, portanto, avaliar os custos, né? Seguir a Cristo envolve renúncia, significa submissão total a Ele,
Jesus lembrou as pessoas desse custo, pois não queria que o seguisse apenas por empolgação, mas por convicção e por amor a ele e por obediência, né? Lucas capítulo 14, verso 25 ao 27, que nos relata sobre esta passagem maravilhosa sobre nossas vidas, né? Hoje, querido, infelizmente muitos querem ser discípulos, mas não querem renunciar a nada. Querem estar servindo a dois senhores, e eis que a palavra é bem clara. Não há como servir a dois senhores, porém, ou há de agradar um e escandalizar o outro, ou há de amar mais um e deixar de lado o outro, né? Às vezes, nós precisamos sacrificar até mesmo o nosso relacionamento religioso na família, né? Abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. O que será que o mestre está querendo de você? Qual tem sido a tua renúncia que o Senhor tem esperado para que você prossiga verdadeiramente, voluntariamente na presença do Senhor? Sabe por quê? O discípulo era um termo comum no século I para uma pessoa que era um seguidor compromissado, né? De um líder religioso, filósofo ou também chamado político, né? No mundo judaico, o termo era particularmente usado para os estudantes de um rabi, ou mestre religioso. Nos evangelhos de João Batista e os fariseus tinham grupos de discípulos para ensinamentos da palavra. Era muito necessário a pessoa aprender para depois decidir a prosseguir uma boa e longa caminhada. Por isso, vamos alicerçar nossos pés na rocha, estarmos escutando da palavra do Senhor e que a palavra do Senhor venha adentrar nossos corações e assim nós colocarmos nossa vida diante do altar do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para renunciar tudo aquilo que não nos convém e também finalizarmos o discipulado na presença do nosso bom mestre, nosso professor, nosso Rei e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que este áudio venha te fazer bem, em nome de Jesus Cristo, assim como tem me feito muito bem. E você que tem sentido no teu coração vontade de estar compartilhando conosco a palavra de Deus, né? Indiferente de placas, mas com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, esteja conosco no 044 99767 5283 e escutando a palavra de Deus, você mesmo aí na tua casa, com o Espírito Santo do Senhor, examinará a ti mesmo e assim prosseguirá na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.